Olá! Hoje a gente mergulha numa história assim incrível. Vamos pegar uns trechos de José, do poço ao poder, do perdão ao propósito. É a história daquele jovem José, filho de Jacó. Sabe, aquele da túnica colorida, dos sonhos meio grandiosos. Isso, sonhos que, bom, acabaram despertando uma inveja terrível nos irmãos. Exato. E a vida dele vira de cabeça para baixo. É uma sequência de altos e baixos. Nossa, impressionante. O que a gente quer fazer aqui é tentar entender um pouco dessa jornada, né? Falar de resiliência, de propósito e, claro, de perdão. Algo bem complexo ali. Ok, vamos nessa então. É uma história que ecoa muito, né? Tem traição na família, tem injustiça, essa busca por sentido quando tudo parece um caos. E o fascinante pra mim é justamente essa trajetória. Do fundo do poço, literalmente, até virar um líder no Egito. Isso redonda um monte de questões, né? Sobre destino, fé e essa capacidade que a gente tem, ou não, de transformar a dor em algo com propósito. E essa transformação começa de um jeito brutal, né? A inveja dos irmãos foi tão forte que eles primeiro pensam em matar, mas aí decidem jogar ele numa cisterna. E depois vendem. Vendem o próprio irmão como escravo. Para mercadores que iam para o Egito. E ainda inventam uma história para o pai, Jacó, aquela cena da túnica. Nossa, a túnica manchada de sangue. Pesado. O impacto psicológico disso. Imagina, ser traído pela própria família, vendido, jogado numa terra estranha, sem conhecer a língua, longe de tudo. Mas é interessante pensar que talvez ali nesse abandono total já começasse a se formar, sabe, mesmo que na marra, uma resiliência fora do comum. É uma adaptação forçada mesmo. E no Egito, a montanha-russa continua. Ele é comprado por Potifar, um oficial do faraó. E ele se destaca, né? Pela competência, pela integridade, ganha confiança total do Potifar, vira administrador da casa dele. Sim, ele prospera ali dentro das circunstâncias. Mas aí vem outro golpe. A esposa de Potifar, ela dá em cima dele, ele rejeita. E ela, rejeitada, vira o jogo. Acusa ele falsamente de tentativa de agressão. Prisão. De novo, lá embaixo. Aqui a coisa fica bem tensa de novo. É um padrão esquisito, né? Parece que a integridade dele atrai favor, mas também atrai muita desgraça junto. Mas olha que interessante. Essa experiência na casa de Potifar, administrando tudo, talvez tenha sido um tipo de treinamento sem querer. Como assim? Uma preparação prática, sabe? Gerenciar recursos, pessoas, sob pressão. Talvez isso tenha sido fundamental para ele conseguir lidar com o que viria depois em escala nacional. Faz sentido. Mas antes disso, ele passa anos na prisão, esquecido. Você falou da resiliência. Mas, assim, de onde vem essa força toda quando você está no fundo do poço de novo, vítima de tanta injustiça? É só fé ou um instinto de sobrevivência? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A fonte bíblica aponta muito para a fé, para essa conexão divina. Mas pensando psicologicamente, manter integridade nessas condições extremas pode ser também uma forma de lutar contra a desumanização, sabe? De preservar quem você é. Talvez as duas coisas caminhem juntas, né? A fé e essa força psicológica de sobrevivência. Uma alimentando a outra, talvez. É uma boa perspectiva. Aí vem a grande virada, os sonhos do faraó. Ninguém no Egito conseguia interpretar. Até que alguém lembra do José lá na prisão. O copeiro, né? Que ele tinha interpretado o sonho antes. Isso. Aí chama o José, ele vai lá na presença do faraó e não só decifra os sonhos, 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Como ele também apresenta um plano de gestão para lidar com a crise que viria. E isso, nossa, catapulta ele. Do nada ele vira governador do Egito, o segundo homem mais poderoso. A ironia é incrível, né? O escravo, o prisioneiro, agora no comando. E se a gente conectar os pontos, essa habilidade de interpretar sonhos pode ser vista como um dom divino, claro, mas também, talvez, como uma inteligência muito aguçada, sabe? Afinada pela necessidade de observar, de entender as pessoas, o poder, algo que ele aprendeu na marra, lá na casa de Potifar, na prisão. É uma leitura interessante. E aí vem o clímax emocional de toda a história. A fome chega. E quem aparece no Egito para comprar comida? Os irmãos. Os mesmos que o venderam. E eles não o reconhecem.
mas ele sim. Nossa, imagina o conflito interno dele naquele momento. A vingança ali, na mão. Totalmente ao alcance. Mas ele, depois de testar eles um pouco, né, ele escolhe outro caminho. Ele se revela e escolhe perdoar. E ele diz aquela frase, né, que tá lá em Gênesis 50, 20. Algo como, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para preservar a vida de muitos. É isso. Exatamente. Esse é o ponto-chave, eu acho. Essa capacidade de ressignificar. Ele não nega o mal que sofreu, mas ele encaixa isso numa história maior, num propósito, que vai além da dor dele. Esse reenquadramento parece ser o que destrava o perdão de verdade. Então, o que a gente tira disso tudo, a jornada do José, pelo menos como a fonte nos conta, sugere que o perdão ele liberta, né? Principalmente quem perdoa. Mostra também a importância de, manter a esperança, a integridade, mesmo no meio do caos. E essa ideia forte de que dá para encontrar um propósito até nas piores situações. Exato. A perspectiva que o José adota sobre a própria vida, essa de ver uma força maior transformando o mal em bem, foi crucial para ele conseguir perdoar e, mais ainda, restaurar os laços com a família. Isso reforça muito como a busca por sentido para um propósito, mesmo que a gente construa ele depois, é uma ferramenta poderosa para a gente processar traumas e seguir em frente. Isso deixa a gente com uma última questão para pensar, né? Essa capacidade de achar um propósito maior no sofrimento como José fez, será que ela é indispensável para o perdão genuíno? Ou será que dá para perdoar de verdade mesmo sem entender completamente o porquê de tudo que aconteceu? Fica aí a reflexão.